Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Uma das doutrinas de grande importância nas Escrituras é aquela que fala da providência de Deus, né? E a gente pode pensar, será que o mundo vai caminhando movido pela sorte, movido pelo destino, né? Movido pelo fatalismo, pelo acaso? Como é que o mundo está caminhando, né? O que está movendo o mundo? Esses ensinos, né, falam de como a nossa sociedade, o nosso mundo sobrevive e na direção que ele caminha. No entanto, a palavra de Deus, ela rejeita esses ensinos porque ela apresenta um Deus que é soberano, um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que está agindo com a sua providência, né? O mundo está nas mãos de Deus e Deus trabalha. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, o Deus que trabalha, né? O nosso Deus é um Deus que trabalha, e muitos textos apresentam Ele trabalhando, né? Mostrando. Isaías mesmo diz, por exemplo, que Deus não se cansa nem se fadiga, né? Ou seja, Ele trabalha sempre, não sofre desgaste, né? Mas Deus opera em tudo e tudo está debaixo do seu olhar, do seu poder, da sua ação, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está trabalhando. Então aqui em Isaías 64, eu queria ler do verso 1 ao verso 4, tá bom? Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? O profeta deseja aqui a intervenção de Deus, né? A intervenção por causa da aflição que o povo de Israel estava passando no cativeiro. E ele traz aqui no verso 2, né, que o desejo de que Deus venha como fogo, né, o fogo que incendeia os ramos, ou como a água que vem com a sua força e faz o barulho. E ele então está pedindo, o desejo dele é que Deus estivesse fazendo a sua intervenção nesse momento da história de Israel de forma estrondosa, de forma maravilhosa, como ele já fez no passado. E até diz no 3 que quando Deus fez isso, coisas terríveis, né? Ele desceu dos montes, tudo tremeu à presença de Deus, mostrando a glória de Deus, né? E há boas razões para o profeta fazer essa oração. Primeiro, porque na história de Israel está registrado um Deus que está sempre trabalhando em favor do povo, sempre trabalhando e atuando na vida do povo de Israel, né? E isso lembra um texto de Paulo também, quando ele cita assim, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no verso 16 do capítulo 63, um pouquinho acima aí da onde nós estamos lendo, diz qual é a base, né, dessa oração dele. Ele diz: mas tu és nosso Pai, né? Então ele ora dessa forma, pedindo a providência de Deus, mostrando um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, com base na paternidade de Deus. E nós fomos feitos filhos de Deus. E Deus não mudou, continua trabalhando. E continua trabalhando em favor do seu povo, e continua trabalhando em favor daquele que nele espera, né? E ainda que a gente não consiga registrar todos os movimentos de Deus no mundo, por causa da nossa limitação, nós sabemos pela palavra que nada acontece sem o conhecimento, sem a permissão e muitas vezes sem a atuação dele, né, do nosso Deus. Mas vamos ver que lições a gente pode tirar aqui para a nossa vida, né? E uma delas aqui
é essa lição de que Deus trabalha. E Jesus disse isso. Você lembra de uma fala de Jesus com respeito ao trabalho do Pai? Ele diz assim: meu Pai trabalha até agora, não é isso? E eu trabalho também. E Jesus estava falando isso acerca do ministério dele. Mas Jesus reforçou essa verdade que a gente leu aqui, de que Deus trabalha, também mostrando o cuidado preservador de Deus, quando Jesus ensinou lá no Sermão do Monte o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E ele diz que o Senhor sustenta as aves. E ele diz sustenta, não diz sustentou, nem sustentará, diz sustenta, né? Um ato contínuo de Deus sustentando a sua criação. Então não importa quanto tempo Deus tenha guiado o seu povo, venha guiar o seu povo, jamais, em nenhum momento, Deus vai desistir de cuidar do seu povo, de cumprir a sua promessa por cansaço. Nosso Deus é um Deus que trabalha e não se cansa, Ele permanece o mesmo, apesar do tempo mudar, apesar das gerações mudarem, apesar da sociedade mudar, apesar dos sistemas humanos mudarem, apesar do conhecimento mudar, apesar do entendimento mudar, apesar das aparências mudarem, a força, o domínio, o controle de Deus continuam os mesmos, cuidando, trabalhando em favor daquele que o busca. E essas verdades trazem para a gente descanso no nosso coração, porque Deus trabalha a nosso favor. Deus não está de braços cruzados, Deus está sempre à nossa frente, Deus sempre antecipa todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Então isso traz descanso para a gente e também leva a cada um de nós a reverenciarmos o nosso Deus, honrarmos o nosso Deus, reconhecer um Pai bendito. A gente cantou aqui o hino 4, Santo, Santo, Pai bondoso. É isso? Pai bondoso que está sobre a nossa vida. Então isso desperta em nós a reverência, o reconhecimento, a gratidão de enxergar e saber que assim Deus age na nossa vida, O segundo ensino também, então primeiro que Deus trabalha. Jesus disse isso: meu Pai trabalha e eu trabalho também, até agora, E é que Deus trabalha, como diz o versículo 4, para aquele que nele espera. Então Deus trabalha na sua criação, Deus trabalha sustentando o universo, todas as coisas que Ele criou, visíveis e invisíveis, humanos ou não, o Senhor sustenta. Graciosamente o Senhor trabalha em favor, suprindo, preservando, providenciando, tanto para bons quanto para maus. Não é assim? A fruta dá para ambos, o sol nasce para ambos, a chuva vem para ambos, não é isso? Para bons e maus, como Jesus ensina. Mas há uma verdade superior aqui: Ele trabalha para aquele que nele espera. E o que significa aquele que nele espera? É aquele que nele confia, é aquele que nele depende, é aquele que nele aguarda todas as coisas. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia. Você tem, por exemplo, o exemplo de Elias, que numa seca, num momento difícil, foi sustentado pelos corvos, de manhã à noite, trazendo pão e carne, e ele ainda bebia água de um ribeiro, e o Senhor assim cuidou dele na sua necessidade. Você tem, por exemplo, no Novo Testamento, muitos exemplos também, mas o exemplo de Pedro, quando foi preso por decisão de Herodes, num ato político, Tiago sendo decapitado, e o próximo seria Pedro, e o Senhor faz um livramento miraculoso, livrando Pedro daquela situação. E a gente poderia citar muitas passagens, mas a pergunta é: e você tem esperado no Senhor? Você tem confiado nesse Deus que providencia, nesse Deus que trabalha
porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor, você tem confiado no Senhor, você tem dependido do Senhor, você tem buscado o Senhor. Parece uma coisa óbvia falar dentro da igreja, mas mais óbvio do que isso é a gente levar a vida com Deus de forma mecânica, de forma em que a gente já acostumou com todas as coisas, com a linguagem, com as coisas que a gente aprende, com os hábitos espirituais, a gente acostuma e a gente faz de uma maneira sem pensar, às vezes sem paixão, às vezes sem muita consciência. Pela força do hábito a gente lê, pela força do hábito a gente ora, pela força do hábito a gente vai à igreja, pela força do hábito nós falamos da maneira que falamos, mas muitas vezes nós não fazemos tudo isso com a consciência do que a gente está fazendo, né? Por causa do hábito, por causa da frequência, né? Mas aquele que nele espera é aquele que está consciente de que Deus é um Pai, que Deus é bondoso, de que Deus providencia e de que Deus trabalha, né, em nosso favor. E outro ensino aqui para a nossa vida é: quando Deus trabalha, ninguém pode impedir o Senhor, né? Em Isaías 43 ele diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É o próprio Deus dizendo. Então, Ele é soberano de uma forma que ninguém pode impedir aquilo que Deus tem por fazer. Aquilo que Deus intenta vai acontecer. Aquilo que é um propósito e plano de Deus vai acontecer. Os seus planos vão ser executados. Veja alguns textos aqui, por exemplo, no livro de Daniel diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não é isso? De acordo, segundo com a sua vontade, ele opera com o exército do céu, que é a população espiritual, e os moradores da terra, com as coisas do dia a dia, do que nós enxergamos e sabemos. E continua dizendo: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, né? Na soberania dele. Isaías, no capítulo 14, diz assim: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, pois quem a fará voltar atrás? Quem é que pode medir forças com Deus? Quem é que pode dizer para Deus: não, assim não vai acontecer, né? Então são verdades da palavra que a gente precisa lembrar no dia a dia, porque se a gente lembra disso, a gente não fraqueja na nossa confiança com relação às promessas dele, porque se ele disse assim, acontecerá. Se ele revelou no seu coração, isso vai acontecer. Se ele mostrou pela sabedoria dele e pelo propósito dele, quis antecipar no nosso conhecimento, no nosso entendimento alguma coisa, a gente deve confiar, porque assim vai acontecer, né? Então é importante a gente saber que nada pode fazer voltar atrás. Jó mesmo disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Quem pode impedir Deus de trabalhar na vida do seu povo? Quem pode impedir de Deus trabalhar na sua vida? Quem pode? A nossa desobediência pode fazer com que a gente não receba aquilo que Deus tem preparado, mas até essa não concessão ou essa impossibilidade de receber está determinada ou trabalhada pelo Senhor para trazer maturidade na nossa vida. Então muitas vezes creio eu que a gente poderia receber alguma coisa, mas isso é adiado como um propósito de Deus para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente alcance algum tipo de maturidade que nos falte. Então qualquer demora ainda assim está dentro do plano de Deus.
está dentro do propósito dele. Pode haver luta, pode haver o inimigo que quer roubar ou impedir a bênção, mas nada pode impedir de Deus agir. Bom, nós estamos falando aqui do trabalho de Deus, mas a gente pode pensar, e o nosso trabalho com relação ao trabalho de Deus? E o nosso trabalho com relação a um Deus que trabalha, qual é? Salmo 37:7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Então, o nosso trabalho com relação a um Deus que trabalha, o nosso trabalho é descansar no Senhor. E olha, eu vou dizer uma coisa, dá um trabalho, porque a gente tem dificuldade para descansar no Senhor, para aquietar o coração. Descansar é um silêncio que nada tem a ver com inatividade, né? É um silêncio onde você não fica se contorcendo, aonde você não se entrega à ansiedade ou à dúvida, aonde você não fica amargurado, aonde você não fica rancoroso, aonde você não fica inconformado, mas é uma fé paciente, né? O descanso é um trabalho, porque o descanso é uma luta contra a nossa natureza que não quer descansar, que não sabe descansar, que tem dificuldade de descansar, porque para descansar é preciso confiar. Para descansar é preciso confiar e se entregar. E isso é um trabalho enorme dentro do nosso ser. Então o nosso trabalho é descansar, é um descanso que nos leva à oração perseverante, porque perseverar precisa de confiança e descanso. E dá trabalho, dá ou não? Que nos leva à meditação das Escrituras, não ler a palavra por ler, nem ler a palavra com qualquer outro objetivo, mas ler a palavra, por exemplo, para refletir na própria vida, para confrontar o próprio coração, e isso dá trabalho para a gente. Para a gente se alegrar e vir cultuar a Deus com o povo de Deus. A gente vem, mas a gente vem por N motivos, a gente vem com um motivo bom e chegando aqui muda o motivo, o propósito. A gente tem dificuldade de propor em estar junto com os irmãos unicamente para louvar e adorar a Deus, sem que outras coisas tirem a nossa atenção ou nos atrapalhem nesse processo. É uma luta dentro de nós, porque a gente chega e começa a enxergar um monte de coisa que pode interromper aquilo que é mais importante, né? Os irmãos estão entendendo, né? Dá trabalho também, não é isso? Dá trabalho esse descanso, porque o descanso é não permitir que a sua mente se ocupe com um pensamento negativo. E dá trabalho. Não dá trabalho? A gente, é muito mais fácil a gente se ocupar com um pensamento negativo com o positivo. O positivo a gente se ocupa, mas o tempo dele é bem menor do que o negativo. A nossa tendência é começar a ver o que não vai dar certo, o que está faltando, o que está errado, esquecendo de todo um outro contexto que é muito melhor, né? Então Deus está atento aos nossos interesses e a gente não tem motivo para ficar preocupado e cheio de temor. Veja só alguns textos, ou então esse texto do salmista, no Salmo 57, que diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O salmista diz: eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou levantar a minha voz, eu vou levantar os meus olhos, eu vou buscar um Deus que por mim tudo executa. Isso não significa que Ele vai fazer tudo o que eu quero, mas Ele fará tudo o que for melhor para mim, e por isso Ele está sempre à frente. Então, o Deus que trabalha e a doutrina da providência de Deus mostra como Deus governa a nossa vida, governa o mundo, como Ele preserva, como Ele dirige e como Ele cumpre os seus objetivos. E ao mesmo tempo está falando de um Deus que é próximo,
Um Deus que está perto, um Deus que se importa e um Deus que age na nossa vida. É isso? Em cada detalhe. Nosso Deus é um Deus que trabalha e não se cansa. Não é isso? Nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus é um Deus que trabalha e ninguém pode impedi-lo. E o nosso trabalho é descansar no trabalho do Senhor. Não é isso? Então eu queria deixar essa palavra para a gente hoje, porque é uma palavra de incentivo para a gente, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento, né? Você confia no Senhor? Você confia de todo o seu coração no Senhor? A palavra está dizendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado alguma coisa no Senhor? Então saiba que o Senhor está trabalhando. Pode ser que a nossa ansiedade, ou a nossa falta de expectativa, ou a nossa desatenção não esteja percebendo os movimentos de Deus. Mas se a gente parar com o coração voltado para Ele, você vai começar a enxergar que Deus não está parado. Que as coisas estão acontecendo, existe uma razão, e que nada se movimenta nesse universo, nenhuma folha cai da árvore, se Deus não quiser. Não é? Então que isso encoraje você a confiar. E essa confiança é extremamente necessária quando a gente lida com o tempo. Porque é difícil esperar, né? A nossa natureza quer as coisas para ontem, mas as coisas não acontecem assim. Tudo tem o seu propósito e o seu tempo determinado, diz o pregador, o sábio em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas têm o seu propósito. E a gente não sabe, e a gente tem dificuldade de lidar com o tempo, mas a nossa confiança não deve ser naquilo que a gente tem controle, deve ser no caráter de Deus. E no caráter do nosso Deus se diz o seguinte, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer, porque o nosso coração, o nosso olhar deve estar para além da circunstância, mas olhar o caráter do Senhor. Quem é o Senhor? Como é o Senhor? O que o Senhor faz? Como o Senhor fez? O que o Senhor prometeu? Como é a tua palavra? Como é o caráter que acompanha aquilo que o Senhor diz? Senhor, nós não temos motivos para duvidar, porque o Senhor é o Deus santo, justo, e tu és amor. E a tua palavra diz que o Senhor trabalha de maneira que nunca se cansa. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Aquele que guarda a nossa vida, que guarda o seu povo, não dorme, trabalha a fim de nos abençoar. Trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. Nós esperamos algumas coisas em Ti. E nessa noite nós fortalecemos o nosso coração para aguardar o tempo e a maneira do Senhor fazer as coisas. Muito obrigado, porque ainda que os nossos olhos não percebam, o Senhor não está parado, o Senhor está agindo na nossa vida. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, tirando de dentro do nosso coração tudo aquilo que possa atrapalhar, de enxergarmos um Deus da providência, um Deus que age com amor e cuidado, um Deus que trabalha. Muito obrigado, Senhor, que o nosso coração se fortaleça diante dessa verdade de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.